o ponto mais alto da Terra, o sonho final de milhares de pessoas e, paradoxalmente, o lugar onde o corpo humano começa a morrer. No Everest, não existe vitória plena. Existe apenas o tempo que você consegue permanecer vivo. O cume é opcional. Voltar para casa é a verdadeira conquista. No coração da Ásia, erguendo-se como uma muralha colossal entre nações, está o Himalaia. E em seu ponto mais alto, na fronteira entre o Nepal e o Tibete, reina o Monte Everest. Para os nepaleses, ele é Sagarmatha, a testa no céu. Para os tibetanos, Chomolungma, a deusa mãe do mundo. Para o resto de nós, é o desafio supremo. Mas o que torna o Everest tão diferente de qualquer outra montanha não é apenas a sua altitude de 8.848 metros, que o coloca na mesma faixa de voo de um avião a jato. É a combinação brutal de fatores que transforma este pico em um dos ambientes mais inóspitos da Terra. Durante a maior parte do ano, o cume é varrido pela corrente de jato, um rio de ar com ventos que podem ultrapassar 200 km por hora e temperaturas que despencam para 60 graus negativos. A escalada só é possível em janelas climáticas muito curtas, geralmente em maio, quando essa corrente de jato se desloca para o norte, oferecendo uma trégua precária. O caminho para o cume é uma provação em si. A rota mais comum, pelo lado nepalês, começa com um dos obstáculos mais perigosos da escalada, a cascata de gelo do Khumbu. É uma geleira em movimento constante, um labirinto de blocos de gelo do tamanho de edifícios que podem desmoronar sem aviso. Atravessá-la é uma roleta russa, um teste de nervos antes mesmo que a verdadeira escalada em altitude comece. Acima da cascata, o desafio muda. A pressão atmosférica no cume é apenas 1/3 daquela ao nível do mar. Isso significa que, a cada respiração, um alpinista absorve apenas 1/3 do oxigênio a que está acostumado. O corpo entra em um estado de asfixia lenta. É uma exposição prolongada a condições fundamentalmente incompatíveis com a vida. Aqui, cada passo acontece em um ambiente onde o corpo humano simplesmente não foi feito para existir. O organismo começa a se consumir para sobreviver. A digestão para, a massa muscular se deteriora e a capacidade de tomar decisões claras evapora. Nenhuma outra montanha dos 7 cumes exige tanto do organismo por tanto tempo. A expedição ao Everest dura semanas, forçando os alpinistas a passarem por múltiplos ciclos de aclimatação, subindo e descendo a montanha para preparar o corpo para o ataque final ao cume. É essa combinação de altitude extrema, frio implacável e, crucialmente, a duração da exposição que redefine os limites do corpo e da mente. Lá em cima, o ar não basta, e cada respiração se torna um trabalho consciente e exaustivo. Cada metro conquistado cobra um preço fisiológico crescente. A montanha exige tudo de você, o tempo todo. Acima dos 8.000 metros, começa a chamada Zona da Morte. Menos de 30% do oxigênio disponível ao nível do mar. O corpo não se recupera, apenas se deteriora. Perda muscular acelerada, diminuição da capacidade cognitiva, confusão mental, alucinações, julgamento comprometido, exaustão extrema. Na Zona da Morte, você não se fortalece com o descanso. Você apenas perde mais devagar. A única cura é descer. E descer rápido. Acima dos 8.000 metros na Zona da Morte, o oxigênio suplementar não é um luxo. Para a maioria, é uma linha vital. Ele é amplamente usado no Everest por uma razão fundamental. Combate os efeitos brutais da hipóxia severa, que degrada o corpo e a mente a cada minuto. Ao fornecer um fluxo controlado de oxigênio, geralmente entre 2 a 4 litros por minuto, o sistema efetivamente baixa a altitude percebida pelo corpo em milhares de metros. Isso aumenta drasticamente a margem de segurança. O cérebro, faminto por oxigênio, recupera a clareza, permitindo um melhor julgamento em um ambiente onde um pequeno erro é fatal. O desempenho físico melhora, e o risco de um colapso súbito ou do desenvolvimento de edema cerebral ou pulmonar
é reduzido. Mas essa ferramenta de sobrevivência cria novas e perigosas armadilhas. A primeira é a dependência psicológica. A máscara se torna um amuleto, e a ideia de ficar sem oxigênio gera um pânico que pode ser tão perigoso quanto a própria hipóxia. Depois, há as falhas de equipamento. No frio extremo, os reguladores podem congelar, interrompendo o fluxo de ar. As máscaras podem acumular gelo, dificultando a respiração. Uma mangueira com vazamento pode esgotar um cilindro horas antes do previsto. Cada componente é um ponto de falha potencial. Isso transforma a tomada de decisão. A pergunta deixa de ser: como meu corpo está se sentindo? E passa a ser: quanto oxigênio ainda resta no cilindro? A estratégia da escalada passa a ser ditada pelo manômetro, não pela fisiologia. No Everest, o oxigênio não te torna forte. Ele apenas te mantém funcional por mais tempo, adiando o inevitável. Escalar sem oxigênio suplementar é possível. Um feito realizado pela primeira vez por Reinhold Messner e Peter Habeler em 1978, que provou que o corpo humano podia, no limite absoluto, sobreviver ao cume. Mas essa abordagem purista exige um preparo fisiológico e mental extremo, uma aclimatação impecável e uma genética favorável. Para esses poucos, a montanha é enfrentada em seus próprios termos. Para todos os outros, a subida é uma corrida contra o tempo, mediada por um fluxo de gás dentro de um tubo de metal. Nas últimas décadas, o Everest mudou. Mais expedições comerciais, mais clientes, mais pressão para chegar ao topo, filas humanas acima de 8.000 milímetros. Pessoas paradas por horas na zona da morte, consumo excessivo de oxigênio, aumento significativo do risco de morte. No Everest moderno, o maior perigo não é a montanha, é o tempo parado onde você não deveria parar. No Everest, decisões extremas fazem parte da realidade. Seguir em frente ou ajudar alguém, usar seu oxigênio ou tentar salvar outro, continuar ou desistir a poucos metros do topo. Muitas mortes acontecem na descida, após o cume. Quando o corpo já ultrapassou seu limite, o Everest não mata por surpresa. Ele cobra cada erro, com juros. Corpos permanecem na montanha, como marcos de rota, como lembrança permanente do preço pago. Além do custo humano, há o impacto ambiental. Toneladas de lixo, cilindros de oxigênio abandonados, equipamentos descartados, degradação de um ambiente frágil, esforços recentes, campanhas de limpeza, regras mais rígidas, limitação parcial de permissões. O Everest é alto demais para ser esquecido, mas frágil demais para ser explorado sem limites. Chegamos ao fim da nossa jornada, no topo do mundo. O Everest, o último e mais alto dos 7 cumes. Para muitos, ele representa o auge do montanhismo, um símbolo de conquista máxima. Mas, como vimos, ele é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior e mais complexo. A verdadeira história dos 7 cumes não está escrita apenas na altitude, mas nas diversas provações que cada montanha impõe. Ao longo desta série, desmistificamos a ideia de que a altura define, sozinha, a dificuldade. Vimos que o frio implacável da Antártida no maciço Vinson testa os limites da sobrevivência de uma forma única. Aprendemos que a escalada técnica na pirâmide Carstens exige uma habilidade completamente diferente da caminhada em altitude. Cada cume, do isolamento do Denali à imprevisibilidade do Elbrus, nos ensinou uma nova lição. O verdadeiro desafio está na soma de fatores, no planejamento logístico que leva meses ou anos, na resistência ao isolamento que desafia a mente e, acima de tudo, na qualidade das decisões humanas. É a capacidade de avaliar o risco, de ler o clima, de conhecer o próprio corpo e de confiar na equipe que separa o sucesso da tragédia. No fim, a jornada pelos 7 cumes não é sobre conquistar montanhas. Elas são indiferentes à nossa presença. A jornada é sobre autoconhecimento.
É sobre entender até onde o corpo e a mente humana podem ir. E, mais importante, reconhecer o momento exato em que é preciso parar. A sabedoria não está em forçar o cume a qualquer custo, mas em ter a coragem de dar meia volta para poder escalar outro dia. Essa é a essência de uma cultura de segurança que evoluiu com cada expedição. Porque nas grandes montanhas, o topo é opcional, um bônus. Voltar para casa, para a família, para a vida que espera por nós na base, essa é e sempre será a verdadeira e inegociável conquista.